Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com essa disciplina, mais uma aula de História. Hoje nós vamos tentar dar uma olhadinha na questão da plenitude dos tempos. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, que Jesus, o Filho de Deus, veio na plenitude dos tempos, o que será que ele estava querendo dizer com isso? Existe uma frase de Lutero que diz que não foi o tempo que determinou a vinda de Jesus, e sim a vinda de Jesus que fez com que o tempo chegasse à plenitude. Essa frase é interessante, claro que mostra a centralidade de Jesus na história. Todavia, a gente percebe que o tempo estava propício para Jesus vir. Havia algo ali, naquele contexto, naquela situação, naquela região onde Jesus vivia, que fez com que todo evento, tudo que a igreja fazia, enfim, a vinda de Jesus fizesse sentido naquele momento da história. Tá? Então, uma coisa que jamais podemos fazer é desvencilhar a fé cristã do seu período histórico. Período histórico. Além disso, a gente não pode desvencilhar também a fé cristã do mundo secular. O que isso está querendo dizer, pessoal? A gente percebe que tudo que acontece na igreja, tudo que acontece desde sempre, ou seja, o que aconteceu e acontece, está relacionado com o período histórico e o mundo secular. A gente não pode olhar para os eventos da igreja, para a vinda de Jesus, seja o que for, como se fossem eventos isolados no mundo, como se algo eterno. Tudo bem que a gente acredita na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus, e Jesus sendo eterno, mas a gente não pode olhar somente por esse lado. A gente tem que ver a conexão temporal, a conexão geográfica, a conexão situacional de tudo. A gente tem que ver o contexto e o ambiente daquilo. E a gente vai entender como que a ideia de plenitude dos tempos tem a ver com isso. Tá? Em primeiro lugar, a gente pensa quando a gente fala sobre história, a gente já viu sobre fontes históricas, mas a gente tem que ver sobre o tempo e o espaço. O tempo diz respeito ao momento, o espaço diz respeito naturalmente ao lugar geográfico, tá? E quando acontece a junção do tempo com o espaço, dizemos que houve um tempo oportuno, que teólogos, enfim, costumam chamar de kairos. O que significa kairos? Existem duas palavras gregas que podem ser traduzidas por tempo. A primeira é cronos e a segunda é kairos. O que essas palavras indicam? Cronos diz aquele tempo cronológico, é aquela questão de cronômetro, é o que a palavra cronômetro, você consegue cronometrar o tempo. O atleta conseguiu, num tempo X, cruzar a linha de chegada. Esse tempo mensurável. Agora, o kairos tem a ver com a oportunidade, kairos tem a ver com a situação, aquilo que juntado no cronos, quando você junta o cronos com o espaço, produz esse kairos. Então, como que a gente vai ver? A gente já viu em primeiro lugar que tempo e espaço, trocando em miúdos, produzem o kairos, que é o tempo oportuno, a ocasião oportuna, a situação oportuna.
Qual seria então essa situação? Primeiramente, a gente vê que Jesus nasceu em um lugar. Vamos primeiro pensar no espaço. Qual foi o lugar em que Jesus nasceu? Qual foi o ambiente, né? A gente vê que foi na Palestina. Certo? Isso aqui é importante entender, pessoal. Por que a gente tem que entender isso aqui? Você que já visitou outros lugares do Brasil, ou até mesmo em outros países, consegue ver muito bem que a igreja, que os cristãos desses lugares, desses países, tem uma forma cultural diferente de cultuar a Deus, uma forma cultural diferente de lidar com o Evangelho, enfim. Tudo indica, ou isso indica, que o ambiente, né, o espaço, também é um interlocutor da mensagem cristã. O espaço e a mensagem cristã estão eu diria, simbiose, né? Existe uma relação ali muito especial entre espaço e mensagem cristã. No caso, o espaço de quando Jesus nasceu foi a Palestina. A gente vê que aquela região é uma região muito oportuna, uma região geográfica privilegiada, né? A Palestina está ali numa situação próxima da Grécia, próxima também da Itália, ali daquela península itálica, né? No mapa da Itália você pode visualizar como se fosse uma bota, né? Tem esse formato, e tem o Mar Mediterrâneo, né? Chama-se Mar Mediterrâneo porque, de acordo com a visão europeia, como a gente viu na aula passada, a visão europeia de história, de geografia, colocava a Europa no centro do mundo. Então, Mediterrâneo, no meio da Terra, né? No centro da Terra, enfim. Aquela região era muito propícia para os grandes comércios, os grandes movimentos, os deslocamentos de um lugar para o outro, enfim. Então a Palestina tinha esse benefício, né? Tinha esse benefício de facilitar o transporte. E a gente percebe também que muito antes de Jesus nascer, né, a Palestina estava dominada pelo Império Grego e pelo poder de Alexandre o Grande. Ele não queria apenas um governo político. A sua ideia era fazer com que todo o mundo, todo o universo compartilhasse de uma única cultura. Qual era essa cultura? A cultura helênica, certo? Ele chegou à Palestina e, pelo fato de o helenismo fazer uma mescla muito forte com todos os elementos de todos os povos que conseguisse alcançar, naturalmente esses povos teriam seus deuses, teriam suas crenças, a sua própria religião, enfim. Então o que o Alexandre o Grande pensou? Ele pensou em usar a cultura grega pura, entre aspas, né, para ser um instrumento de diálogo com as culturas de onde fosse chegar. Por exemplo, se ele chegasse aqui na Palestina, a Palestina iria ter os seus elementos culturais, porém a cultura pura grega estaria em contato com a cultura palestina. Se chegasse aos extremos da Europa, a mesma coisa. Se chegasse à Índia, a mesma coisa, enfim. Mas nessa situação, Alexandre o Grande cai, né? O poder dele, o poderio dele, o legado dele cai e perde para Roma. E Roma toma, por assim dizer, como um foco essa mesma empreitada de Alexandre o Grande. E aí a gente vê que por mais que Roma deixasse os seus impérios livres para cultuarem seus deuses, enfim,
ele também queria agregar alguns valores da própria cultura romana, do próprio panteão romano, aos lugares onde o imperador romano conseguia chegar com seu poderio. Dessa maneira, a gente vê que na Palestina houve diversas revoltas, né? Existiram várias revoltas, várias rebeliões, de modo que o endeusamento do César não conseguia, né, bater a Palestina, não conseguia fazer lugar, né, na Palestina, não conseguia criar raízes na Palestina. Tudo que envolvia religião não dava certo na Palestina. Por quê? A Palestina seguia, né, aquele credo, o famoso credo de Deuteronômio, né? Ouve Israel, não vou escrever, mas vou falar. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que esse credo demonstra? Monoteísmo. E aí a gente vê, pessoal, que a Palestina era esse pedaço querido, porém duro, no caso de ser um pedaço muito intransigente com a sua fé, com a sua crença, com o seu jeito de ser, né? Em Atos existe uma passagem muito interessante que fala sobre o parecer de Gamaliel quando os judeus queriam perseguir a igreja. Você lembra o que Gamaliel falou? Gamaliel, ele falou o seguinte: olha, se vocês estão perseguindo esse povo, tudo bem, persiga, mas saiba de uma coisa: se for de Deus, esse movimento vai permanecer. Se não for, vai cair, né? E Gamaliel usou também vários exemplos. Olha, desde alguns tempos vem vindo pessoas que se dizem, né, libertadoras, que se dizem enviadas por Deus, enfim, mas não eram, caíram. Então vamos ver se esse Jesus dá frutos. Entre outras palavras, esse foi o parecer dele, lá em Atos. Ele estava referindo-se a movimentos históricos presentes na Palestina, né? E por que isso aqui tem a ver com a questão da plenitude dos tempos? Aí a gente vê também outra questão que é atrelada a isso, vai fazer sentido. Mas dessa vez a gente olha para o próprio helenismo. O que o helenismo estava querendo dizer? Qual era a função do helenismo? O helenismo conseguiu estabelecer uma língua, que era o grego, né, a cultura greco-romana, mais tarde, né, que veio com essa fusão entre o helenismo e a cultura romana, mas o grego era como se fosse o inglês hoje, né, era a língua universal. E a gente pensa da seguinte maneira: supondo que você queira entrar em contato com outras culturas, queira viajar para um país, e hoje é fácil a gente descobrir qual língua o país fala, mas supondo que você não soubesse, você quer viajar lá para Holanda, né? Naturalmente eles falam holandês, mas se você chegar com o inglês lá, você vai ser, né, compreendido, você vai compreender e fazer esse compreendido. Porque inglês é a língua de hoje, é a língua do momento. Então, o helenismo, que estava, né, no seu auge, né, com a cultura greco-romana também ali, fazia com que o tempo fosse oportuno, né? Hoje, o grego da época, como eu estava falando, era como se fosse o inglês hoje. E aí, a gente percebe que os livros do Antigo Testamento foram escritos em grego, né? Os grandes enunciados estavam escritos em grego, os poetas lidos na época eram gregos, né? O latim estava começando a despontar com a sua cultura no âmbito da oratória, e aí a gente vai ver que bem depois, né, a igreja adota o latim como língua oficial, mas até então era o grego que dominava, né?
E a cultura grega, ela tinha um certo fascínio, ela tinha uma maneira muito legal, muito próxima para facultar, para favorecer o espalhamento, né, a difusão da fé cristã. Tá? Então, o espaço, a Palestina. Mas eu vou só abrir um parêntese aqui, que da Palestina, toda a Europa, né, os 4 cantos da Europa, digamos assim, conseguiam ser alcançados. O tempo estava propício para a cultura grega. Ao mesmo tempo, a gente vê que a cultura romana fazia-se presente nesse cenário. E pelo fato de toda essa região aqui ser um lugar perto do mar Mediterrâneo, como eu disse, né, houve também a possibilidade de comércios. As várias pessoas que transitavam por aqui vinham de outras terras. Só para a gente ter uma ideia, lá em Atos, no relato de Pentecostes, Atos 2, tinha um monte de gente lá em Jerusalém. Pessoas de várias regiões, pessoas de vários lugares, pessoas de várias línguas. Né? É tanto que o que o autor de Atos diz? Ele fala que cada um estava entendendo o que os apóstolos estavam falando em suas próprias línguas. Né? Que interessante. Cada um desses povos entendiam na sua língua materna aquilo que os apóstolos estavam falando. Provavelmente era hebraico, né? E a Palestina serviu como um recanto, um lugar de comércio muito forte. Tá? E Roma, pelo fato de Roma ter dominado ali, os trâmites políticos facilitavam essa entrada e a saída da região da Palestina. Olha que coisa interessante. Hoje em dia, o que dificulta, só para a gente entender um pouco, o que dificulta uma chegada de um povo de um país até outro? Geralmente, a gente pode dizer que essa dificuldade está atrelada às questões das fronteiras, né? Das fronteiras, das políticas, enfim. Vamos ter como exemplo aqui, que está em uma questão de muita efervescência no momento, que é os refugiados da Síria. Né? Houve também aqui no nosso contexto, aconteceu lá na Inglaterra, que foi a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido, né? da União Europeia. O Reino Unido, a Grã-Bretanha, enfim, saiu da União Europeia. Naturalmente, se os sírios quiserem vir para a Europa, eles terão, né, a sua recepção, dependendo do país, mas pelo fato de a Grã-Bretanha não mais pertencer ou estar de saída da União Europeia, o visto, aquela facilidade que os sírios têm para se estabelecerem na Europa, em outros países da União Europeia, não vai ter essa mesma facilidade para ir para a Inglaterra. Por quê? Pela dificuldade política, de fronteiras e tudo. Não, eu estou usando esse exemplo, pessoal, para que vocês façam uma ponte entre o que Roma significou para esse contexto. Imagina que Roma funcionasse como se fosse a própria União Europeia. Ou como se fosse, aqui no caso do Brasil, né, o Mercosul. Né? Você não precisa de passaporte, o documento passaporte, para entrar na Argentina, por exemplo. Basta a sua carteira de identidade. Olha a facilidade que existe. No passado, o comércio era assim também. O trânsito era muito livre. Você conseguia transitar por diversos lugares sem muita dificuldade. Era fácil, porque Roma tornou fácil essa questão. Certo? Entenderam? Agora, voltando à Palestina e Roma, a questão de Roma, a gente vê que houve uma série de dispensações, né? Uma série de saída
né? As chamadas diásporas, por causa das perseguições, uma muito famosa ali entre 60 e 70, em que os judeus foram perseguidos, saíram de suas terras, saíram daquela região da Palestina e foram buscar abrigo, enfim, em outros lugares, correto? Ora, gente, junta tudo isso aí com a expansão do Evangelho. Olha como que é muito interessante a gente pensar nessa situação. O Evangelho começou a ser pregado aproximadamente no ano 30. Onde? Na Palestina. Onde os discípulos estavam quando Jesus foi levado aos céus, ou até mesmo quando a igreja, né, quando acontece aquele evento de Pentecostes, onde eles estavam? A Bíblia fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles estavam em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. E, por volta do ano 30, entre o ano 30 e o ano, vamos colocar aqui aproximadamente, né, mais ou menos, 65, nesses 30 anos, a gente vê que houve uma difusão muito grande da fé cristã. Não apenas difusão, mas houve também um movimento de consolidação da fé cristã. Eu quero mencionar, antes de a gente trabalhar isso aqui, esse período temporal, mas mencionar o valor da cultura grega para isso aqui, para essa difusão e para essa construção da fé cristã. A cultura grega, ou o helenismo, tinha como um dos valores, né, um valor cultural, digamos assim, o chamado ecletismo. O que significa ser eclético? Né? A gente fala, quando a gente pergunta qual música você ouve, qual tipo de música você fala, eu sou eclético. É como se você gostasse de ouvir tudo, né? Mas é mais ou menos isso. Não é bem assim ao osso de tudo. Não. Existe um significado muito interessante na palavra ecletismo, né? Significa escolher no meio de um todo. Não que você escolhe tudo, mas no meio de um todo você vai selecionando aquilo que faz sentido para você. Observe que isso está presente na fé cristã e no início ali da sua efervescência, né? No início ali da sua atividade, da atividade dos discípulos como difusores da fé cristã. Por que o ecletismo faz todo sentido? Porque nesse movimento todo, os discípulos, os novos cristãos, puderam reagir e interagir com a cultura greco-romana, fazendo seleções daquilo que poderia ser importante para a fé cristã. Nota, pessoal, a gente percebe muito isso aqui, que esse ecletismo não havia com os fariseus, por exemplo, os fariseus da Palestina, né? Ao contrário, os fariseus reforçavam a lei, os fariseus firmavam, batiam o pé que tinha que ser daquele jeito, que tinha que ser daquela maneira. Enfim, claro que a gente percebe também os símbolos sendo formados na igreja cristã, né? As normas, né? Os códigos morais, enfim. Mas a fé cristã era muito mais flexível. Observe como Paulo, lá em Atos 17, dirige o seu discurso para os filósofos e ele consegue atingir o coração da cultura, porque ele fala de todos os elementos culturais aí presentes, que poderiam ser intercambiáveis entre a cultura judaica e a cultura helênica, né? Por exemplo, o Deus que criou
do nada, tudo que existe, o Deus que não pode ser servido por mãos de homens, enfim, Paulo estava fazendo uma descrição daquilo que estava presente no judaísmo. Mas aos ouvidos dos filósofos, epicureus e estoicos, eles interpretavam aquilo como se fosse um monognóstico. Mas a mensagem cristã tem o seu escândalo, porque quando Paulo fala que Jesus ressuscitou, e nós também ressuscitaríamos, os filósofos falam, não, a gente vai te ouvir depois. Eles não tinham essa esperança da ressurreição. A ressurreição, inclusive para os gnósticos, era algo secundário, é como se o mundo, que fora criado, as coisas materiais, fossem sem valor, o mundo e as coisas materiais fossem sem valor. E a ressurreição prega o quê? O valor que tem um corpo. Então, era uma ideia ridícula para eles a ressurreição. Nisso aí a gente percebe o ecletismo selecionando, fazendo essa eleição dos elementos culturais que fossem pertinentes para a fé cristã, fez com que a fé cristã, o movimento de expansão do Evangelho, fosse flexível para entrar na cultura da sua época. E aí, como eu havia dito antes, entre 30, mais ou menos, no ano 30, quando Jesus começou a pregar, foi um pouco antes, tem uma margem histórica aí, vamos colocar aí 26, mas vamos apenas a título de exemplo, ano 30, até o ano 65, 70, quando começaram as grandes diásporas, as dispersões, os judeus começaram a sair da Palestina, as perseguições começaram a vir com toda a força, enfim. Até aqui havia já um grande conteúdo, um grande material sobre a fé cristã que as comunidades já começaram a desenvolver. E esse conteúdo que vai servir de exemplo, vai servir de base para o diálogo com a fé, ou o diálogo entre fé e a cultura da época, a cultura contemporânea aos apóstolos. Correto? A gente vê aqui, por exemplo, que já havia uma série de confissões de fé. Lá em Filipenses, só para vocês terem uma ideia, lá em Filipenses 2, do capítulo, do versículo 6 até o versículo 11, há aquele relato, pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, enfim, era um símbolo de fé, era uma confissão de fé, não vou falar símbolo, vou falar de confissão de fé daquele tempo, no tempo que aqueles cristãos estavam começando a pregar a fé cristã, enfim. A gente percebe também lá em Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, mais ou menos do verso 3 até o verso 7, Paulo está escrevendo algo que era anterior a ele, falando sobre a ressurreição, anterior à sua conversão, inclusive, muito anterior, porque a comunidade da época que estava pregando essa ideia de ressurreição. Ou seja, o primeiro texto evangélico ainda não havia sido escrito quando os cristãos já começaram a divulgar a sua fé, a consolidar a sua fé. Como que isso funcionava, gente? Era mais ou menos, vamos supor que Jesus estivesse vindo hoje, Então, vamos colocar aqui uma data, no ano 2000. Jesus chegou ao mundo no ano 2000. E supondo que o primeiro escrito, a primeira página da Bíblia fosse ser escrita no ano 2020, correto? Só que quando Jesus vem ao mundo, quando eu digo vem ao mundo, ele vem já anunciar a sua mensagem, fazer o seu ministério, supondo que ele começou em 2000 e ressuscitou, enfim, em 2003. Entre esse tempo
de 2003 até 2020, para vocês terem uma ideia, que seria, entre aspas, quando a primeira página da Bíblia fosse escrita, nós começássemos a defender a nossa fé. Defender de que maneira? Supondo que ouvimos a mensagem e aí Jesus vai voltar, enfim, e aí a gente começava a falar, olha, Jesus vai voltar, Jesus ressuscitou, vai voltar e nós também ressuscitaremos. Certo? Eu chegava para um irmão ali de outra igreja ou de outra comunidade, enfim, de outra tribo, seja o que fosse, olha, Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e vai nos ressuscitar. Entendeu? E aí a gente vai criando essas confissões que serviam de quê? De uma identificação, né? Vem aí a ideia de símbolo daí, que eu quero falar depois, em outro momento, mas as identificações começavam a existir, essas confissões, né, que posteriormente viraram símbolo, começaram a partir daqui, certo? Pessoal, quando Paulo começou o seu ministério, né, quando Estevão foi apedrejado, enfim, Paulo estava no caminho, Saulo, né, estava no caminho de Damasco. Isso a gente pensa que tinha sido por volta de 35, um pouco antes, né? Logo depois da ascensão de Jesus. Mas, quando chega aqui, por volta do ano 50, 60, né? Antes, esse aqui não é a data que eu estou querendo mencionar, mas 50 por aí, Paulo escreveu a sua primeira epístola. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que Paulo já havia mandado carta para Roma, que lá tinha cristãos, Corinto, Éfeso, já tinha mandado carta para a Galácia. Isso significa que o Evangelho já havia sido espalhado. Olha que coisa interessante. Em um espaço de 30 anos, na verdade, até menos, mas eu estou querendo colocar esse valor aqui aproximado pelos motivos óbvios, que fica até mais fácil a gente perceber isso através das datas das cartas do apóstolo Paulo. O Evangelho já havia chegado a diversos lugares, Grécia, né? Na própria Roma, né? Em lugares da Itália, da Península Itálica ali, enfim. Olha que interessante. E aí a gente para e pensa na questão da plenitude dos tempos. Na época não tinha WhatsApp, na época não tinha e-mail, na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social, né? Tinha as únicas redes que os discípulos deixaram para seguir a Jesus foram as redes de pesca, né? Não tinha rede social. E mesmo assim, em um período de 30 anos, o Evangelho já estava em muitos lugares. O Evangelho já havia chegado a lugares muito importantes. Por quê? Por causa da ideia de plenitude dos tempos. Por causa da facilidade, não é bem a facilidade, mas era um momento oportuno, da oportunidade que estava no tempo, no espaço. Por causa do Kairos, era por causa disso que o Evangelho conseguiu chegar a esses terrenos, a esses lugares. E aí, isso aqui, que essa mensagem, que entre 30 anos, demorou 30 anos, né, entre Jesus até a primeira página da Bíblia, digamos assim, tudo isso aqui, que aconteceu nesse período de 30 anos, encontrou nas viagens que os estrangeiros iam, né, até a Palestina para fazer comércio, enfim, uma possibilidade, né, de evangelizar. Ou seja, dito de outra forma, aqui já havia começado a pregação do Evangelho. Quem vinha comercializar
na Palestina encontrava-se com o Evangelho, era evangelizado, seguia para suas terras. Na Palestina começou-se também a perseguição. Muitos judeus já tinham se convertido, eles foram para outros lugares. Tá? É assim que aconteceu. Agora eu quero chamar a sua atenção, eu espero que vocês tenham entendido essa questão de plenitude dos tempos, de como a cultura da época favoreceu, facultou a expansão do cristianismo, e como lugar também, mas eu quero chamar a atenção sua para fazer uma correlação entre a expansão do movimento da religião muçulmana. Para que você tenha uma ideia de como isso significa, como isso funciona, eu vou só citar aqui o seguinte. Havia citado os sírios, mas quando os muçulmanos vêm para o Brasil, muitos se infiltram ali nesse movimento, aproveitam-se dessa situação, mas se infiltram ali, eles chegam a terras brasileiras, um exemplo. Isso é uma oportunidade que a situação dá a eles para que eles divulguem a fé que eles têm, a mensagem deles. Certo? Era isso que estava acontecendo com o cristianismo, porém de uma outra maneira. A gente vê que, assim como as pessoas aderiam ao cristianismo na Palestina, eles iriam evangelizar. Evangelizavam de uma maneira pacífica, correto? Sem violências, enfim. Eu só estou querendo que você entenda e faça esse contraponto, correto? E, a gente quase finalizando, quase fechando esse assunto da questão da plenitude dos tempos, eu quero enfatizar, gente, a relação nossa, enquanto igreja, com o nosso ambiente, com o nosso contexto e com o nosso ambiente. Eu quero que vocês entendam que todo esse movimento que Jesus iniciou não estava alheio à cultura. E a história, quando a gente olha para a história, a gente vê que isso era perfeitamente possível e necessário. Daí, eu pergunto a vocês, ou pelo menos para a nossa reflexão, quando e como a gente, nós como igreja, temos reagido e interagido com a nossa cultura contemporânea? O que nós estamos fazendo para isso? Outra perguntinha também muito relevante é como chegamos até aqui? Dá uma observada, pensa na sua igreja, na sua comunidade onde você congrega, na cidade onde você está, no bairro onde você estiver agora, enfim, e olhe como você reage em relação à fé cristã, como você expõe a fé cristã e como você, lá dentro da sua igreja, cultua a Deus, de que maneira você vive sua fé e como que tudo isso chegou até você. Com certeza você vai ver, pessoal, que aquilo que você traz consigo para hoje, para o dia de hoje, vou colocar aqui hoje, aquilo que do passado até o presente foi carregado, foi seguido, tem um porquê, tem um motivo, tem uma razão. A história da igreja serve para apontar essas razões, para a gente identificar, por exemplo, que o helenismo significou, infelizmente, uma depreciação do corpo, e que o cristianismo, infelizmente, meio que absorveu isso. Hoje em dia, a gente olha para a nossa própria vida, a gente olha para o nosso próprio corpo, e aí a gente fala, a matéria é má, a matéria vai passar, enfim.
E aí a gente esquece do valor que tem a ressurreição. É uma maneira de Deus afirmar o valor do corpo. A gente vê que a cultura helênica também, associada à fé, fez com que essa visão pessimista, muito pessimista inclusive, da criação, ficasse predominante. Então a gente olha e fala, isso tudo vai acabar, não vai sobrar pedra sobre pedra, então a criação não é importante, nada disso aqui é importante. E a gente começa a ter essas ideias, começa a ter essa maneira de pensar. Por quê? Porque a matéria é má, então já que isso aqui é mal, essa pedra, essas montanhas, o mar, tudo é mal, é matéria, não significam nada. A gente acaba esquecendo de dar o devido valor para essa coisa que Deus criou, que chama-se a criação. E quando a gente fala plenitude dos tempos, tem tudo a ver com o que estamos querendo dizer em relação a isso. Por quê? Você lembra que lá no início da aula eu falei que não foi o tempo que determinou a vinda de Jesus, mas sim a vinda dele que levou o tempo à sua plenitude? A gente pode pensar de que maneira Jesus pode redimir o nosso Kairos hoje através de nós, né? Como que esse movimento de tempo, de região, cronos, geografia, enfim, a gente pode olhar para o passado e fazer valer a nossa fé hoje. E para encerrar, eu quero citar uma frase que eu ouvi há um bom tempo, eu não sei o autor dessa frase, mas ela diz o seguinte, que o tradicionalismo é a fé morta presente nas pessoas que ainda vivem, mas a tradição é a fé viva dos que já morreram. A história do cristianismo tem tudo a ver com isso, e tudo começa na plenitude dos tempos. Tudo começa no Cronos, tudo começa no Kairos, na situação, naquele ambiente em que Jesus veio e que a partir dali, a partir daquele contexto todo, a partir daquele ambiente todo, a fé cristã foi capaz de fazer valer a sua voz. Certo? Pois bem, espero que vocês tenham identificado questões relevantes e importantes para o seu crescimento, né? História é isso, é a gente analisar os fatos passados, o que aconteceu no passado, por que chegamos até aqui, por que cremos assim, e dessa maneira a gente descobre coisas muito lindas sobre nós, sobre a nossa fé, sobre a nossa tradição, sobre o que trouxemos, sobre o que foi nos dado, porque inclusive somos devedores dos nossos irmãos passados, por muito que eles fizeram, por muito que eles passaram, enfim. Então, para encerrar, para valer, aprenda uma coisa. Não é crescimento que gera perseguição, mas a perseguição que gera o crescimento. E a gente vê que isso aqui aconteceu na plenitude dos tempos. A igreja foi perseguida, e isso contribuiu para que a igreja crescesse. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima aula.